105 do volume 2, página 105, exercício 12. O gráfico a seguir representa as variações de temperatura ΔT em função do calor absorvido Q, sofrido por dois corpos A e B de massas MA e MB, e calores específicos CA e CB. Então o gráfico é temperatura em graus Celsius, quantidade de calor em joules, curva para o corpo A, curva para o corpo B. Ele ainda diz que aqui era 20, mostra ali em cima, para ficar mais bonitinho, né? Mas tudo bem, vai ficar proporcional ao gráfico da apostila, mas vai trazer as informações necessárias. Então é isso aqui, está desproporcional, tá, gente? Mas o gráfico estava bonitinho, só para a gente não perder tempo. Então 20 mais 20 deu 40. Ele diz ainda que lá é zero, óbvio. E eu vou ler de novo para a gente entender. O gráfico a seguir representa as variações de temperatura ΔT em função do calor absorvido Q, sofrido por dois corpos A e B, de massas MA e MB, e calores específicos CA e CB, respectivamente. Neste caso, pode-se afirmar que a razão CA sobre CB é igual a... Ele quer que eu descubra a partir do gráfico quanto é que vale o calor específico do A dividido pelo calor específico do B, certo? Bom, se nós formos na ideia de calor específico, o que é calor específico? É a capacidade térmica dividido pela massa. Essa foi a definição de calor específico que surgiu para a gente. Capacidade térmica tem a ver com a quantidade de calor e com a variação de temperatura. Então, olha, a capacidade térmica eu até consigo, mas não falou o valor das massas, né? Concorda? Não falava nada das massas. Preciso achar uma outra maneira de relacionar o calor específico dessas grandezas. Bom, vamos ver o seguinte. A gente viu que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, na verdade, ó, eu poderia, com este gráfico, obter a relação entre os calores específicos do corpo A e do corpo B. Porque eu sei a quantidade de calor, certo? E sei a variação de temperatura que eles sofreram. Beleza? Agora, as massas... Se ele tivesse falado ainda, né, o corpo A tem uma massa tal. Não, mas na resposta ele deixou eu usar a massa, tudo bem. Aí ele deixou eu usar a massa do MA e do MB, então não tem problema. MA é a massa do corpo A, MB é a massa do corpo B. Certo? Eu achava que as respostas ali não continham a massa, agora eu observei, não tem as massas, então ele não está confuso, está tudo ok, está tudo dentro do esperado. Então vamos lá. Para poder determinar CA dividido por CB, eu tenho que fazer capacidade térmica do A dividido pela massa do A e capacidade térmica do corpo B dividido pela massa do corpo B. Tudo bem para vocês? E isso aqui é uma divisão de fração, né? É a primeira vezes... Isso, ó, olha a diferença entre Czão e Czinho, hein? Tá bem clara aí a diferença? Primeira vezes inversa a segunda. Então agora eu só preciso achar uma maneira de substituir o CA e o CB ali, né? Concordam? Porque aí eu vou achar MA e MB na resposta ali. Beleza? Bom, nós acabamos de ver que capacidade térmica é quantidade de calor dividido por variação de temperatura. O ponto ali onde eu percebo que eles receberam a mesma quantidade de calor é esse ponto aqui, né? Até esse ponto eles receberam uma quantidade de calor que eu posso chamar de Q, né? Que é igual para os dois. Então, olhando para o corpo A, qual foi a capacidade térmica do corpo A? Q, que é a quantidade de calor que o corpo A recebeu, dividido pela variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura do corpo A? Foi de 20 para 40, e de 20 para 40 variou 20. Então essa é a capacidade térmica do corpo A. Vamos calcular a capacidade térmica do corpo B? Quanto calor o corpo B recebeu? Q também, eu decidi chamar de Q aquele valor ali, né? E qual foi a variação que o corpo B sofreu? Foi de 0 para 40. Então o ΔT do corpo B foi 40. É isso aí, show de bola. Bom, então o calor específico do corpo A dividido pelo calor específico do corpo B ficou igual CA dividido por CB, né? Posso fazer isso, certo? Vezes MB sobre MA. Então basta só dividir a
Czinho do corpo A dividido pelo Czinho do corpo B ficou igual. Quem é o Czão do corpo A? Q sobre 20. Dividido. Quem é o Czão do corpo B? Q sobre 40. Vezes MB sobre MA. Mais uma divisão de fração, que é a primeira, vezes o inverso da segunda. MB sobre MA. Corta Q e Q, corta 0 e 0. 4 dividido por 2? 2. Então, Czinho A dividido por Czinho B é 2MB sobre MA. 2MB sobre MA. Letra B. Mas tu vê, ó, era uma questão bem chatinha essa aí. Essa aí é uma questão nível médio já, pelo menos, porque ela envolve um algebrismozinho razoável. Ah, professor, mas daria para fazer de cabeça olhando pelo gráfico? Professor, daria. Né? Daria sim para olhar pelo gráfico e sacar, poxa, se o corpo B está variando o dobro de temperatura em relação ao corpo A com a mesma quantidade de calor, é porque o corpo B tem uma capacidade térmica que é exatamente, é isso aí. E aí então daria para achar a resposta. De qualquer forma, eu não quero te treinar para olhar a questão de cabeça, eu quero te treinar para o pior. E o pior que poderia acontecer na tua vida era uma questão discursiva. E se fosse uma questão discursiva, meu querido, essa é a solução que tu teria que fazer. Essa que a gente acabou de fazer. Toda bonitinha, explicando tudo de onde é que veio. Então a solução discursiva seria essa. Tá? Então se for um vestibular de ABCDE, é possível, né, que uma solução mais rápida, mais prática, fosse mais eficiente. Mas para aprender, essa aí é uma boa solução.